Vamos iniciar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, amém? Versículos do 1 ao 12. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Louvado seja Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura junto com os irmãos aqui, por favor, me acompanhem. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Samuel chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, e de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto, eu fiz uma divisão nesse texto que nós lemos aqui. Todos vocês sabem, né, que esse texto é o texto onde Deus vai ungir Davi, né, através do profeta Samuel. Vai ser a unção de Davi a rei, né? E eu dividi esse texto em 4 partes, em 4 acontecimentos. Nós vamos ver 4 eventos nesse texto, ok? E são 4 eventos, e no final tem uma observação que eu quero fazer também dentro desse texto. Então, as 4 divisões é o seguinte: o texto começa falando para Deus falar a Samuel o seguinte: vai até a casa de Jessé, belemita, e unge para mim um dos filhos dele como rei, porque eu escolhi um rei lá na casa dele, então você vai lá e vai ungir um dos filhos dele como rei. Samuel fica preocupado porque ele diz: olha, se eu for ungir um rei, o Saul vai ouvir e vai me matar, porque eu já tenho um rei. Deus disse: não, pegue uma bezerra, leve nos braços, e se alguém perguntar, você fala: não, estou indo sacrificar, estou indo fazer sacrifícios. Ele era sacerdote, então ele estava indo sacrificar. E então o Samuel faz exatamente o que Deus lhe mandou, vai até Belém. Quando ele chega na cidade,
Olha só, os homens ficam com medo, né? E perguntam, é de paz a tua vinda? Olha como o povo tinha medo, né? Temia a presença de um homem de Deus naquelas terras, porque a presença de um homem de Deus poderia representar juízo naquele lugar. Então eles ficaram com medo, né? Temerosos, e perguntam se é de paz. Ele diz, não é de paz, é em paz, eu vim apenas sacrificar e vou à casa de Jessé. Então ele chega na casa de Jessé, diz o texto que ele santificou os filhos de Jessé e Jessé, e a gente olha esse texto, fica impressionado, acha estranho, como assim santificou? Essa é uma expressão que a Bíblia usa, sobretudo no Velho Testamento. Aqui o santificar eles tomaram um banho, trocaram as roupas, fizeram banhos rituais, né? Se lavaram ritualmente, trocaram as roupas, então isso representa uma santificação. Ou seja, eles se prepararam para o sacrifício. O sacrifício não era apenas do jeito que você estava ir lá fazer um sacrifício, não. Você tinha que tomar um banho ritual, você tinha que trocar de roupa, você tinha que estar pronto para um ritual de sacrifício. E foi o que então a família de Jessé fez juntamente com Samuel. E então o texto vai ter início ali, e eu vou mostrar então as divisões que eu fiz. Eu fiz 4 divisões, e eu quero mostrar nessas 4 divisões o seguinte. Aqui tem, Deus vai tratar com pessoas, vai fazer o que Deus vai fazer. Deus vai rejeitar 6 homens. Deus vai advertir o sacerdote ou o profeta. Deus vai questionar o Jessé. E Deus vai apontar o seu escolhido. Então Deus vai rejeitar alguns, advertir a um, questionar a outro e vai apontar o seu escolhido. Amém? Então tudo isso dentro do texto que nós vamos analisar agora. Então começamos pelos rejeitados. O texto diz que os filhos de Jessé começaram a entrar. O primeiro deles então, o texto vai dizer, eu vou ler aqui com os irmãos, né? O texto então diz que sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, o mais velho então era Eliabe, e Eliabe aparece ali. Quando Eliabe aparece, o profeta Samuel, diz o texto, né, que o profeta Samuel então diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. A hora que Eliabe viu, aliás, a hora que Samuel viu Eliabe, Samuel pensou, esse é o ungido de Deus. Porque certamente Eliabe tinha pose de rei, tinha uma estatura boa, tinha um corpo atlético, ele era soldado, tinha uma cara de rei, era um homem, cara de conquistador, de forte, de valente. Certamente quando essas qualidades chamaram a atenção de Samuel. Certamente Eliabe reunia condições visuais, né, para ser um rei. Certamente ele tinha as características visuais para enganar um homem, mas não para enganar Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, que Deus então vai rejeitar Eliabe. E Deus faz, então nós vamos começar pela advertência. Deus vai fazer uma advertência ao profeta Samuel. E olha o que Deus diz para Samuel. Não atentes para a aparência. É interessante, irmãos, que o profeta Samuel era um homem de Deus. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem experiente, vivido, um homem que já tinha ungido um rei, porque Saul era rei. O rei Saul foi ungido por Samuel. Então nós falamos de um homem experiente, que não ia ser enganado por qualquer coisa, mas um homem experiente, um homem que já estava no alto dos seus 80 anos, a idade aqui de Samuel já era por volta de 80 anos de idade, mas ele bateu o olho naquele moço, e se fosse para depender do profeta, aquele lá seria o rei. Aos olhos do profeta, aos olhos de Samuel, que era profeta, juiz e sacerdote, um homem gabaritadíssimo, né? Um homem extremamente gabaritado, um homem muito qualificado, que era Samuel, um homem que foi sacerdote, juiz, profeta, né? Ele então bateu o olho naquele moço Eliabe e disse, certamente este é o ungido do Senhor. E Deus então diz, não atentes para a sua aparência,
nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. E o Senhor deixa uma advertência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê ou atenta para o coração. Aqui Deus está dando uma dica. Ele foi ungir um rei, mas ele não está atrás de quem sabe reinar. Ele foi ungir um rei, mas ele não está atrás de quem sabe lutar. Ele foi ungir um rei, mas ele não está atrás de quem tem uma boa aparência. Ele foi ungir um rei, mas ele está procurando alguém que tenha um bom coração. Então a dica do Senhor está aqui. Ele atenta para o coração. Então o que Deus escolheu na casa de Jessé, ele escolheu aquele que tem a maior força? Não. Escolheu aquele que tem a maior capacidade de liderança? Não. Ele escolheu na casa de Jessé aquele que tem o melhor coração. Então agora vamos falar dos rejeitados. Aqui foi o advertido. O profeta foi o advertido. Os rejeitados. Os rejeitados são os filhos de Jessé, os 6 irmãos de Davi. Quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto, aqui no versículo 10, ele tem uma questão aqui no versículo 10 interessante. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque no versículo 10 fala que Jessé fez passar os seus 7 filhos, e depois então vem Davi, o que faria de Davi o 8º filho. E aí você pergunta, pastor, mas e aí? Davi é o 7º ou é o 8º filho? Se você pegar 1 Crônicas capítulo 2, 1 Crônicas capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, eu vou ler aqui. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o 2º, e Simeia, o 3º, Natanael, o 4º, Radai, o 5º, Ozem, o 6º, e Davi, o 7º. Então, o texto de 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 13 a 15, fala que Jessé teve 7 filhos. É óbvio que está falando dos homens, mas ele também teve 2 filhas mulheres. Mas aqui diz 7 filhos. No entanto, se você olhar nesse versículo 10 do capítulo 16 de 1 Samuel, vai falar que Jessé fez passar 7 filhos, Davi então seria o 8º. Como nós explicamos essa diferença, como alguns estudiosos explicam essa diferença de textos, onde um texto diz que tinha 7 filhos e o outro diz que tinha 8 filhos. O que pode ter acontecido é que Jessé teve mesmo 8 filhos homens. No entanto, um deles faleceu sem deixar herdeiros, sem ter filhos. Ele morreu sem ter filhos. Portanto, ele não entrou na genealogia. Então, o nome dele desapareceu. Essa é uma explicação mais plausível para essa questão. Mas vamos lá. Então, eu fiz um estudo onde eu vou apresentar para os irmãos o nome dos irmãos de Davi que foram rejeitados. Porque se Deus rejeitou 6 homens, eu fiquei encucado, né? E achei interessante pesquisar o nome desses homens. Porque eu gosto muito de pesquisar os nomes do Velho Testamento. Os nomes no Velho Testamento, todo nome no Velho Testamento tem um significado. Todo nome em hebraico tem um significado. Então eu fui buscar os nomes desses que Deus rejeitou. E eu comecei então pelo Eliabe. Eliabe significa Deus é meu pai. Então, olhando pelo lado do nome, Eliabe tinha um bom nome. Imagine Israel ter um rei cujo nome é Deus é o meu pai. Seria um nome útil para Deus, um rei que tivesse o nome de Deus é o meu pai. No entanto, Deus rejeitou. Eu quero fazer uma aplicação aqui e dizer o seguinte: não basta você andar por aí dizendo Deus é meu pai, Deus é meu pai. Se você não servir a Deus realmente, verdadeiramente, Deus também vai te rejeitar, como rejeitou a Eliabe. Então não basta dizer Deus é o meu pai e viver como um filho órfão, né? Então, Eliabe significa Deus é meu pai, Deus o rejeitou. O segundo é Abinadab. Abinadab é pai da generosidade. Às vezes a gente acha que se eu for bonzinho, eu vou ser salvo. Ah, se eu fizer muita caridade, eu serei salvo. Eliabe, Deus é o meu pai, Deus rejeitou. Abinadab, pai da generosidade. Ele não só era generosidade, ele era o pai da generosidade.
O nome dele é Pai da Generosidade, mas Deus o rejeitou. Pastor, por que Deus rejeitou o Pai da Generosidade? Porque uma coisa é o nome, outra coisa é a prática. Porque uma coisa é o nosso discurso, outra coisa é a nossa prática. O terceiro é Samá ou Simeia. Simeia ou Samá, depende da Bíblia, da versão que você estiver usando, vai aparecer como Samá ou como Simeia. No entanto, esse nome significa renome, fama, afamado. Então, Deus também rejeitou aquele que tem um renome, Deus rejeitou aquele que tem fama, aquele que é afamado. Ou seja, não importa se você é famoso na terra, você tem que ser conhecido no céu. Não importa se o seu nome está escrito em vários livros ou no Hall da Fama. O que interessa é se o seu nome está escrito no livro da vida. Então, Deus rejeitou também o afamado, o fama ou o renome, Deus rejeitou. O quarto nome que Deus vai rejeitar é Natanael. Natanael significa presente ou dom de Deus. Presente ou dom de Deus. Eu vejo muitos irmãos que falam, eu tenho o dom de Deus, eu tenho esse dom, eu tenho aquele, o dom de Deus, o dom de Deus. Não basta ter o dom de Deus. Você pode ser rejeitado mesmo tendo um dom. Como Deus rejeitou Natanael. O nome dele era dom de Deus, presente de Deus. Mas Deus o rejeitou. Né? Então não basta ter dons. Um irmão jovem, recém-convertido, e um senhor já de cabelos bem brancos, no fim da carreira já na fé. O jovem então pergunta para o irmão, irmão, quantos dons você tem? O irmão diz, meu irmão, nesses anos todos eu só consegui ter um dom. O jovem então dá uma risada e diz, olha irmão, eu comecei agora, já tenho 6 dons. O pastor, o irmãozinho, disse que bom, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, pelos seus 6 dons que você já recebeu. E o jovem então fica encucado e pergunta, mas meu irmão, me diga, qual é o seu dom? Qual é esse único dom que o irmão tem? O irmão disse, a humildade. Então já vimos que esse jovem poderia ter todos os dons, menos esse que o irmão tinha. Então Deus rejeita, a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. O quinto que Deus vai rejeitar é Radai. Radai é subjugando, ou então aquele que esmaga. Deus não queria um rei que esmagasse as pessoas. Deus não queria um rei que subjugasse as pessoas. Deus não queria um rei que fosse esmagar, ser pesado. Então Deus também rejeitou o Radai. Então Deus o rejeitou. Aquele que é subjugando, aquele que esmaga, Deus também rejeitou. Nós vemos muitas pessoas que gostam de humilhar, de subjugar, gostam de pisotear sobre as pessoas, de esmagar as pessoas. Essas pessoas serão rejeitadas por Deus. Então não pise em ninguém, não esmague ninguém, não subjugue ninguém, porque Deus pode te rejeitar. O sexto, então, que Deus vai rejeitar é o Osem. O Osem significa forte. Então Deus não estava procurando um homem somente forte. O Osem era forte, mas Deus o rejeitou. Então não basta só ter força, não basta ser forte, não basta ser um Osem. Deus pode nos rejeitar. Talvez não seja essa a qualidade que Deus procura, como não era essa a qualidade que Deus procurava na casa de Jessé. Por fim, nós sabemos, então Deus vai escolher Davi. Então, qual é o nome de Davi? Nós já vimos que Eliabe significa Deus é meu pai, e Deus rejeitou. Sabemos que Abinadab significa pai da generosidade, Deus o rejeitou. Sabemos que Samá ou Simeia significa fama, afamado, de renome, Deus também o rejeitou. Sabemos que Natanael significa presente de Deus, porém Deus também o rejeitou. E sabemos que Radai significa subjugando, ou então aquele que esmaga. E por fim,
sabemos que Ozem significa forte e também rejeitado por Deus. Mas então, enfim, qual é o nome de Davi? O que significa o nome Davi? O nome Davi não é forte, nem que esmaga, não é dom, não é fama, generosidade. O nome de Davi significa simplesmente o amado. O amado. O querido. Deus foi à casa de Jessé, não para buscar um forte, não para buscar o famoso, não para buscar o generoso, não para buscar o que esmaga, mas Deus foi à casa de Jessé buscar o amado, o querido. Amém? Coisa linda, não? Olha só. Mas ainda temos aqui o questionado. No versículos 6 e 7, veja só, no versículo 6 e 7, então o Jessé, pai de Davi, vai ser questionado, porque terminou os 6 filhos. O profeta Samuel então pergunta: ei, o Jessé, então terminou os homens, terminaram os moços, terminaram os varões? Terminaram os varões, né? Terminaram os varões? E então o Jessé vai dizer o seguinte: não, ainda falta o menor. O mais moço está apacentando as ovelhas. Olha, irmãos, por que o Jessé não colocou o seu filho aqui para participar? Porque o Jessé pensou o seguinte: ele é o mais novo, ele é o mais moço, eu tenho aqui 6 homens com cara de rei, nem precisa chamar o Davi, ele não tem a menor chance. Alguém deve ter dito: e o Davi, não, deixa ele lá, ele não tem nem chance. Então Jessé eliminou o Davi da concorrência. Jessé eliminou o Davi da escolha. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que sabe todas as coisas. O Jessé pensou: eu tenho aqui o amado, eu tenho aqui o generoso, eu tenho aqui o famoso, eu tenho aqui o que esmaga, eu tenho aqui o que subjuga. Mas, o Jessé, cadê o amado? Cadê o querido? Cadê o menor de todos? Ah, está apacentando ovelhas. O profeta então diz: então mande chamá-los, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Então nós temos nessa palavra os rejeitados, nós temos o advertido. Os rejeitados são os irmãos de Davi. O advertido é exatamente o profeta Samuel. O questionado é o Jessé. Mas agora nós teremos aqui a presença do escolhido. Então, Deus vai apontar o seu escolhido. Diz o texto então, no versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Porque este é ele. Este é ele. Este é ele. Não me venha com um forte, não me venha com um afamado, não me venha com o pai da generosidade, não me venha com um dom. Eu quero o amado. Eu quero o querido. Deus não foi procurar um soldado, ele foi buscar um coração. Porque ser soldado, Deus pode te ensinar. Técnicas de administração, Deus pode ensinar. Deus é tão maravilhoso. O que Deus fez? Você viu o que Deus fez aqui? É interessante, irmão, que você pega o capítulo 16, você lê o capítulo 16, você vê ele sendo ungido. Aí você continua lendo, e então você pega os textos bíblicos e continua lendo, e quando você vê lá na frente, o que Deus faz? O Davi, ele precisava, né? Ele precisava ter um estágio. Ele precisava conhecer como o palácio funcionava. Então o Saul, Deus coloca um espírito maligno em Saul. E ele precisa de alguém que faça aquele espírito ir embora. Então alguém fala de Davi, Davi vai lá, toca a harpa, o espírito sai. Então o Saul fala: olha, fique por aqui. E nisso, Deus então já arrumou um estágio para o rei Davi. O Davi agora já está fazendo estágio dentro do palácio. Porque Deus ungiu o rei, ele precisa ser rei um dia, então ele precisa aprender como é que o palácio funciona. Deus então coloca ele dentro do palácio.
como um estagiário, tocando harpa, mas vendo como tudo ali acontece, para que no dia em que Deus o colocar no trono, ele já saiba o que tem que fazer. Para concluir essa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, o seguinte: você quer agradar a Deus, não adianta se mostrar forte, não adianta se mostrar poderoso, famoso, generoso. Não. Você quer agradar a Deus? Mostre um coração que ama. Mostre que o seu coração pode amar primeiro a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então primeiro ame o teu Deus. E depois ame aos outros, os seus semelhantes. E Deus vai estar com você. E outra coisa, se o seu patrão, se a sociedade, se o mundo tem excluído você das escolhas, não se preocupe. Porque o lugar que for seu, Deus vai te colocar. Ah, pastor, mas tem um processo de escolha e me tiraram fora. Não se preocupe. O Davi também não estava no processo de escolha, mas Deus escolheu ele. Então, não se preocupe, que a vaga que é sua, será sua. O lugar que Deus separou para você, será seu. Ninguém vai sentar na cadeira que Deus disse que seria sua. Se Deus determinou que aquela cadeira é sua, que aquele lugar é seu, aquele lugar é seu. Ninguém vai sentar lá. Fique em paz. Ainda que o seu pai, como Jessé, te exclua do processo, ainda que te deixem fora da escolha, ainda que não te permitam se apresentar, ainda que não te permitam passar na frente do profeta para ser escolhido. O Deus que escolhe as pessoas, se ele te escolheu, não tem como te eliminar, você será escolhido. Ungiu, porque este é ele. Quando Eliseu aparece, quando Davi aparece na porta, o Senhor diz, este é ele. Ungiu, porque este é ele. O pai, os irmãos de Davi, um deve ter olhado por outro e dizer, não entendi o que Deus fez. Deus não precisa explicar nada para ninguém. Ele faz o que ele quer fazer, porque ele é soberano. Amém? Que Deus então nos ajude, que Deus então nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Que as nossas pretensões não sejam, Senhor, as mesmas dos irmãos de Davi, nem mesmo a do seu pai Jessé. Mas que o nosso coração seja o coração de Davi. Que nós possamos ter um coração segundo o coração daquele homem que te amava, do rei Davi. Agora, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para concluir, eu vou só fazer uma ilustração e nós vamos então terminar essa nossa live de hoje em nome de Jesus. Eu quero falar nessa ilustração sobre a árvore confusa. A árvore confusa. Então, diz a lenda que havia um bosque, várias árvores, ali tinha macieira, laranjeira, tinha manga, abacate, várias árvores frutíferas, mas havia uma árvore que estava muito confusa, ela estava preocupada, porque ela não sabia que árvore ela deveria ser. Então a macieira disse para ela, olha, seja como eu, dê maçãs, os homens gostam de maçãs, dê maçãs, seja como eu. Então a árvore se esforçava, mas não conseguia produzir maçã. Então a mangueira disse, seja como eu, as pessoas gostam de manga, eu produzo um fruto grande, bonito e doce. Seja como eu, produza mangas. Ela se esforçava e não conseguia produzir mangas. E ela estava cada dia mais chateada por não conseguir ser como nenhuma das árvores que ela conhecia. Até um dia em que ela ouviu uma voz dentro dela mesma dizendo, você não vai dar manga porque você não é mangueira. Você não vai dar maçã porque você não é uma macieira. Você é um carvalho. Você não dá frutos.
Você é uma árvore que cresce alto e forte. Você existe para ser abrigo e refúgio dos pássaros, para produzir grandes sombras aos homens. E ela entendeu. E a partir dali, ela então cresceu forte e orgulhosa, alegre de saber que o papel dela era fornecer refúgio e abrigo para os pássaros, sombra para os homens, e ser uma das árvores mais fortes e altas daquele bosque. Então assim também eu quero te dizer, não adianta você querer ser como outras pessoas, não adianta querer produzir uma coisa que você não foi chamado para produzir. Seja você, seja aquele que você foi chamado para ser. Faça aquilo que Deus te mandou fazer e você será mais feliz e será bem-aventurado. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.